Bom, então vamos lá, pessoal. O nosso tema é muito, muito interessante. A gente vai falar um pouquinho. Eu acho que tudo está sendo impactado nessa pandemia, né? Então eu estou trazendo de fato alguns assuntos aí que a gente que tem relevância tanto na área do direito quanto em outras áreas que eu vejo que estão sendo bastante impactadas. A próxima vai ser a área da economia. Inclusive, já até marquei, vai ser com o Faganello. Quem conhece o Faganello sabe que ele é muito bom nessa área de economia. E, Ricardo, voltando aqui ao nosso tema, com relação à rotina contábil. Eu acredito que vocês, na rotina contábil, estão sofrendo tanto quanto nós, advogados, né? Muito impacto, muita coisa, muita demanda nova aí para vocês, né? Exatamente. Primeiramente, gostaria de reafirmar meu prazer estar aqui com vocês, Helena. Você ministrou lá na Contábeis por um tempo, o pessoal na disciplina do direito, né? Então, assim, fico muito agradecido por ter feito o convite para a gente estar falando dessa parte de contabilidade. Eu acho que a primeira coisa em relação ao tema da live, ela está lá assim, né? Coronavírus é o que alterou na questão da rotina contábil. Mas, na verdade, foi todos, né? Todas as áreas foram alteradas e foram impactadas e que, de certa forma, o que faz diferença que eu entendo nesse momento é a questão da mudança no fator comportamental, independente de qualquer área, né? A mudança no fator comportamental que todos esses profissionais colocamos em relação à contabilidade, mas aconteceu em outras áreas. Ou seja, é a postura do profissional em relação ao que está acontecendo que eu acho que faz a diferença. Existe muita discussão, existem umas pesquisas que falam que a contabilidade vai acabar, porque você tem hoje um sistema de informação de dados muito relevante, mas é o seguinte... Isso no direito também, me preocupa não. Eu fui num congresso e falaram assim, acabou, a advocacia não existe mais, não vai existir mais não, mas a gente vai ser substituído por máquina. Eu falei, duvido. E na verdade, Silene, eu acho que na área do direito está crescendo muito, e na Contábeis, a questão do compliance, né? Ou seja, é você verificar a conformidade de legislação e de procedimentos. Porque é o seguinte, a parte operacional, de fato, ela pode ser substituída. Acompanhamento de processo, acompanhamento de tributação, e de certa forma pode e vai ser automatizado. Agora, a parte de operacionalização, para que isso seja informatizado, ou seja, esse procedimento seja automático, precisa de um profissional. E depois que tenha conhecimento para dar como se diz, para dar os comandos, né? E depois que esses eventos ocorrem, quem vai verificar a conformidade, né? Você pega, por exemplo, Rodrigo Janot, vou usar um exemplo do direito, né? Que é um ex-procurador-geral da República. Hoje só presta assessoria em compliance de grandes empresas, porque depois que houve os casos de corrupção, investidores, e hoje é bom que as empresas tenham, né, dentro do seu organograma ali, um setor de compliance. Além disso tudo, a questão comportamental do profissional. Existe um fato extremamente novo, ninguém esperava isso aí, pelo menos assim, nunca passava na minha nós já passamos por tanta... já teve bug do milênio, aquela questão dos mais em 2012, o filme, mas uma pandemia que você vai ter que... Você fala pro brasileiro que andar de máscara, né? Você via aqueles filmes lá, as asiáticas andando de máscara, e você fala, caraca, velho. E agora estamos aí nessa vida. Assim, eu acho que a primeira coisa a ser observado de fato é a mudança comportamental em relação ao que está acontecendo em distintas áreas. E daí não se altera a questão contábil, ou seja, a parte de contabilidade teve mudanças na sua rotina, assim como o direito teve, assim como as outras áreas também tiveram. E eu acho que a percepção, Silene, tem que ser assim, um pouco maior do que essa. Porque é o seguinte, além da mudança comportamental em relação ao que está acontecendo, é o que virá, né? Ou seja, o que vai acontecer pós isso. Porque saiu a notícia agora, por exemplo, que a média móvel, né, dos casos em Rio Verde já caiu. A pandemia vai passar, né? Com a vacina ou não, os casos vai diminuir, no curto ou longo prazo isso vai passar. Mas os resquícios desses comportamentos e desses atos, principalmente na economia, que afeta as empresas, o contador também tem parte, vai ser para o longo tempo, né? Hoje eu estava lendo sobre o planejamento estratégico, por exemplo, da Latam, né? Ou seja, as empresas de aviação não vai ser a mesma, ou seja, vai haver mudança e tem que ter um planejamento para isso. O pessoal fala, vamos voltar ao normal, né? Eu não gosto muito da expressão novo, normal e tal,
Mas, assim, podemos encarar um novo mundo e tem que se visualizar e se vislumbrar. O comportamento do profissional, ele vai ser alterado agora, foi alterado de forma abrupta, esse foi o problema, né? Ninguém preparou, teve que fazer de forma abrupta, mas continuará a acontecer. E nesse aspecto, que eu vejo que a contabilidade, assim como o direito, sofreu muito, porque tudo que impacta essas questões, por exemplo, de empresas, é questão de legislação. Então, teve MP para todo lado, MP do emprego, de recuperação, de liberação de crédito, a questão trabalhista. Então, assim, de uma forma geral, os contadores são aqueles que cuidam da saúde financeira das entidades, né? Como que essas informações estão sendo trabalhadas e como que essas informações podem ser utilizadas para auxiliar essas pequenas empresas e as empresas grandes e as empresas de capital aberto. Nesse aspecto, eu acho que eu parabenizo muito o nosso conselho, por incrível que pareça, o Conselho Federal de Contabilidade. Se você acompanha ali o Conselho Federal de Contabilidade, desde o início, bem no início da pandemia mesmo, o Conselho Federal de Contabilidade já notificava a Receita Federal, já notificava o governo federal da necessidade de prorrogações de prazo de declarações acessórias, de prorrogações de recolhimento de impostos, porque afeta e muito, né, a questão das empresas. E daí surge um outro problema, né? Se afeta as empresas, afeta emprego. Está diretamente uma coisa ligada com a outra. Se afeta emprego, imagina que são demitidas, aí vem aquela bola de neve. Imagina se pede seguro-desemprego, existe mais saque do FGTS, que vai financiar menos. O FGTS banca alguns benefícios sociais de financiamento, alguns imobiliários, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, desde o início, o Conselho Federal de Contabilidade, ele foi alertando, né? Obviamente não tem poder de decisão, mas ele foi alertando e conseguiu muitas coisas. Então, eu entendo que ele agiu de forma tempestiva, que a gente fala, ou seja, há tempo de se tomar a decisão, e o governo, de certa forma, foi sensível em alguns momentos, em outros não foi tanto, mas você tem que fazer um equilíbrio aí, né? Não é só a área contábil, não é só a empresa. Aí envolve saúde, envolve questão de outros aspectos, correto? Eu acho que os conselhos são muito importantes quando eles atuam de forma efetiva. Então, as pessoas falam, para que serve o conselho de classe? A OAB mesmo é muito atuante, extremamente atuante. O Conselho Federal de Contabilidade, eu sei também e acompanho e percebo que de fato é. E eu acho que é extremamente importante nesse momento a união das classes nessas situações. Eu acho que a gente tem que tentar resolver da melhor forma possível para evitar aqueles aproveitadores, aqueles que tentam tirar proveito nesse momento. Apesar de eu achar que na área fiscal, por exemplo, o governo pecou um pouco em certos aspectos. A gente vê assim, uma legislação trabalhista que veio com algumas mudanças para auxiliar o emprego e a renda, alterou aí prazos para pagamento de alguns tributos, mas não exonerou em algumas situações que eu acho que talvez o governo deveria, em alguns aspectos, tentar, ou pelo menos não exonerar, mas pelo menos diminuir. Eu não vi nada nesse sentido, em quase nada, nos que mais pesa. Silene, mas assim, acho que é interessante a gente comentar isso. Existe um aspecto, essa análise tem que ser feita em perspectiva, né? Porque, por exemplo, isso é no Brasil. Ou seja, a questão da saúde, por exemplo. Nós não tínhamos saúde boa antes da pandemia. Durante a pandemia, é impossível ter. Só evidenciou. Por exemplo, você falou da questão dos tributos. Nós temos um arcabouço tributário, um arcabouço legal para a questão tributária, que é imenso. Isso data de antes da pandemia. Então, assim, ficou evidenciado a falta de centralização, talvez, do governo federal, que não é uma crítica pessoal, mas, assim, o Brasil já tinha esses problemas. Então, assim, durante a pandemia, ficou evidenciado, de fato, que a centralização das informações, ela não foi bem gerida, mas não foi por causa também somente da pandemia e pela situação que nós estávamos passando, porque o Brasil, de fato, ele é um pouco, não sei se é atrasado ou não tem uma gestão eficaz nesse sentido. De fato, teve problemas seríssimos com a questão de gestão do auxílio emergencial para as pessoas, ou auxílio para os microempreendedores individuais, mas eu vejo que isso tem que ser feito essa análise tem que ser feita nessa perspectiva, que é no Brasil, né? Assim, que esses problemas já ocorriam antes, igual você disse, evidenciou
as nossas mazelas, digamos assim, ou seja, a forma do que a gente trata as empresas, trata o planejamento, trata a gestão, trata compliance, né? Acho que isso, de certa forma, foi evidenciado que nós temos, enquanto sociedade, porque acho que a mudança começa por nós mesmos. Por exemplo, você não pode pedir um auxílio se você não tem direito, acho que começa aí o problema. Depois, a parte de gestão do governo, fazer essa distribuição do auxílio basicamente por app. A gente sabe que o Brasil não é um país que tem a universalidade da internet ainda ela é restrita, embora não pareça, mas é restrita a questão da internet no Brasil, que difere não, na verdade, muito de eu acho que o problema países. não é nem questão da internet. É a inteligibilidade das pessoas de conseguir interagir com o aplicativo. Porque eu vi muitas pessoas questionando isso, eu até fiz um programa na rádio para falar sobre a liberação do FGTS e o pessoal estava confundindo com o auxílio emergencial. Então, o questionamento maior veio em cima da questão do auxílio emergencial. Os nomes são muito parecidos, né? Liberação é FGTS, com o auxílio emergencial, mas o FGTS veio como liberação emergencial, alguma coisa assim, então o nome era semelhante. Então o pessoal duvidou. Mas eu percebi, assim, a dificuldade das pessoas entenderem como o aplicativo funcionava, o que a resposta queria dizer de fato para eles sobre aquela situação, em que situação de fato eles não teriam direito a esse auxílio ou teriam. Então, assim, são pessoas que não entendem o mínimo. Então, não é, além da questão especificamente da internet, a gente vê as pessoas muito humildes de tudo, de entendimento, de conhecimento. Então, é difícil você querer pôr o Brasil numa situação aí de Europa, né? Então, vamos lá que não dá, né? Você pega a Alemanha, por exemplo, ela vinha, acho que há 4 ou 6 anos, salvo engano, em superávit primário, assim, altíssimo. O Brasil já estava em déficit, estava com uma retração econômica. Então, assim, nós temos, além da pandemia, nós temos outros problemas para tratar, e o que dificulta a nossa ação perante o governo em relação às empresas. E como a sua slide está interessante, está trazendo todo mundo, às vezes a gente entende como esparsos, né, esses assuntos, mas assim, as empresas estão inseridas nesse ambiente aí. Ou seja, as empresas estão localizadas no Brasil, com essa sociedade que está faltando esses empregos e assim por diante. Então, sofre muito. Ou seja, os empresários contábeis também, embora eu tenha algumas críticas, né, à parte em relação a algumas atitudes, mas sim, de um modo geral, o empreendedor no Brasil sofre muito, né? Ou seja, em relação a como empreender, o que fazer, quanto tempo que leva para você apurar impostos, quantos funcionários tem que ter para isso. Então, aquele custo Brasil, de fato, ele existe mesmo e é alto. Então, assim, e as empresas sofrem muito. E falando em perspectiva, houve a questão de mudança de comportamento, batendo um pouco agora para a parte econômica, que a Contábeis também vai ter uma live em relação a isso. Você pega, por exemplo, a taxa Selic mesmo, está num nível, né, baixíssimo histórico, né, o menor da história do Brasil. Isso faz com que quem tinha dinheiro naquela renda fixa tem que migrar para uma renda variável, ou, caso não tenha renda variável, é questão do empreendimento. Houve um aumento de pedidos de abertura de empresas, porque como você não está tendo um rendimento ali na renda fixa, a pessoa também não quer migrar direto para variável, talvez ela é hora de empreender. Talvez isso seja uma solução, não só uma solução, mas parte da solução do que nós vamos viver daqui em diante. É o empreendimento, né? Ou seja, as pessoas empreendendo para gerar valor agregado para a sociedade, que esse valor agregado gera emprego, e assim aí roda a economia e talvez a gente possa crescer no curto prazo, porque nesse ano, assim, o Brasil vai ter uma retração econômica, né? Já se fala em 8%, que é algo assim. Uma coisa é o país, é muito difícil essa situação, porque uma coisa é o país deixar de crescer, né? Crescer 1%, 1,5%, ter o PIBinho da vida. Outra coisa é ter uma retração econômica, ou seja, vamos botar o patamar, parece que de antes de 2012. Mas assim, tem perspectiva, ou seja, tem gente empreendendo, tem gente querendo, pegando esse dinheiro que estava ali na renda fixa, rendendo, porque tinha um bom rendimento, a taxa Selic alta, às vezes estava em algum tipo de investimento, e agora ele está empreendendo, né? Os números de falências aumentaram, mas os pedidos de abertura também deram um aumento nesse aspecto. No final de tudo,
acho que nesse aspecto final, o que vai ser o diferencial vai ser o comportamento, mas de todos, né? A gente entender que as relações mudaram, eu acho que as relações... Aí eu vou fazer um merchan aqui, pode ser? Pode fazer um merchan? A Contábeis fez uma... @Contábeis_UNRV fez uma live com o advogado e com a professora Ivone lá da Contábeis, que eles falaram só das mudanças das relações trabalhistas e tá lá no perfil da Contábeis. Então, assim, que não vamos citar por alto, porque houve as mudanças, mas lá está detalhado somente desse tema. Eu acho que uma coisa que ficou, que você é do direito e eu sou da parte contábil, a rotina foi totalmente alterada. Eu fui o primeiro a parar, ou seja, parar assim, de ir para o meu local de trabalho. Eu estou trabalhando em home office da primeira turma, ou seja, eu sou da turma das escolas, né? Eu estou na universidade e migramos para plataformas digitais, ou seja, já tínhamos uma experiência ali, mas era incipiente. Mas a partir de março, que houve a aquisição de programas de aulas virtuais online, né, no mesmo tempo, não são aulas gravadas, houve mudanças significativas. E é a parte da profissão que eu não imaginava. Eu imaginava dar uma aula gravada, dar uma aula à distância, mas não dessa forma. E na parte contábil, funcionou muito bem. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A parte da relação trabalhista mudou. A mudança tem que ser do governo em relação à legislação? Tem. Mas é aquilo que nós falamos no início da live. A mudança comportamental é a mudança da legislação por parte do governo, é a mudança da mentalidade em relação ao empresário, é a mudança do funcionário, como lidar com o home office, ou seja, como trabalhar em casa. Porque aquele negócio de... Tem empresas que não tem como, mas assim... Como gerar mais resultados, né? Eu estava lendo uma pesquisa que a ANEEL, né, que é a Empresa Nacional de Energia Elétrica, ela aumentou a sua produtividade em home office. O pessoal parou de ir para a agência e começou a ir ficando em suas casas. E eles criaram um mecanismo lá de resolver tantos processos por dia, e aquilo tinha que funcionar, e funcionou. Ou seja, uma agência pública, né, que melhorou. Várias empresas que estavam ali aí afeta a parte contábil, a parte de negócios, que estava ali na Faria Lima, né? Estava ali na Avenida Paulista, eles entenderam que não precisa pagar aquele aluguel, né, tão caro, num lugar tão bom, para ter resultados, né? A XP Investimento é um exemplo desse, tipo assim, falou que já vai ficar em home office até o fim do ano. O Twitter tem uma parte lá que já está estudando um home office permanente. Então isso afeta a parte contábil, ou seja, como trabalhar essas horas trabalhadas, como cobrar resultado. Então aquela mudança comportamental, por isso que eu acho que suas lives estão sendo bem produtivas, porque afeta a parte contábil ali, de cálculo de folha, por exemplo, afeta a parte econômica, que vai impactar, gerar a questão econômica, geração de emprego e tal, afeta a parte da psicologia, que você fez umas lives de psicologia em relação a comportamento, em relação a estudo, o próprio direito, que vai ter que saber lidar com isso. Eu vejo que não é um novo mundo e não vejo que é um novo normal. É comportamento profissionais que vão ter que ser adaptados e já estão sendo adaptados, visando aí médio, né, e longo prazo. Agora, uma coisa interessante, falando de contabilidade, a contabilidade era uma das profissões, reconhecidamente, uma das mais antigas do mundo, né? Você tinha formas de controle de patrimônio que data antes de Cristo. Então, você tem ali que é a perspectiva do patrimônio, né? Aí você passou por um grande processo ali depois da legalização da profissão, depois você teve as escolas, depois você teve a questão das partes dobradas ali naquele ambiente, tivemos a Revolução Industrial, depois você teve a informatização e agora nós estamos no século XXI. Mas a contabilidade é a mesma. O que mudou foi a perspectiva do profissional em cuidar do patrimônio na circunstância que ele tem. Então, antes dos computadores, tinha informações, você tinha controle de patrimônio. Depois da informatização, melhorou. Você tem capacidade de geração de informação, geração de banco de dados. E agora estamos migrando aí que esse banco de dados e essa forma de apurar impostos, essa forma de calcular folha, talvez seja automatizado, mas e o compliance? E a verificação de conformidade, a verificação de procedimento? Isso vai permanecer. Só que vai permanecer para os profissionais
e de fato entender esse ambiente. Se tentar ficar agarrado ao sistema antigo, temos um caso clássico, né? O CEO da Kodak falava: quem quer ver foto na maquininha, a pessoa quer ver a foto no papel. Tudo bem que naquela época ele tinha essa visão, mas foi equivocada. A gente tem que tentar vislumbrar a profissão da gente, mas numa perspectiva boa. Porque, na verdade, se for pegar ao pé da letra, o que a gente faz de fato, talvez vai ser o que vai ser exigido de nós. Porque talvez, historicamente, a gente foi marcado como apurador de impostos, aquele cara que guarda livros, né? E isso talvez seja uma consequência do cuidado do patrimônio. Não estou falando que isso não é importante, mas a parte contábil é do planejamento, né? É da parte de planejamento tributário, né? Ali a questão de viabilidade econômica de projetos, aquele que cuida da saúde financeira, sabe interpretar balanço patrimonial, posição patrimonial da empresa, fluxo de caixa, o resultado do exercício, o resultado abrangente, o que mudou no patrimônio através das mutações do patrimônio líquido. Talvez essa visão contábil que vai ser exigida de nós, que é a profissão de fato. E talvez quem ficar marcado somente com questão de procedimentos, talvez vai ficar para trás. Mas aí não é questão da profissão. Eu vejo que voltamos lá naquele assunto da falando, fator comportamental. Ou seja, o que é a sua profissão? Contadores. Eu posso ter apuração de impostos, que eu posso guardar livro? Pode fazer isso tudo. Mas isso é consequência, não é o fim. Os procedimentos e esse tipo de coisa ele é feito por consequência e não o planejamento que é feito por consequência desses procedimentos. Então, o que fica para análise, assim, que eu vejo é a visão, aquele nome bonito, né? Visão holística, né? É a visão do todo. A empresa ela está inserida, né, num sistema. Ela tem seu sistema fechado, que ela tem seus procedimentos, ela tem seu sistema aberto, onde ela interage com a cultura do local que ela está inserido, com a política daquele local que está inserido, né? Com os empregos, com a política. Então, o profissional contábil que vai se destacar, no meu entendimento, daqui em diante, e os que já destacavam antes, é o que conseguia ver a contabilidade numa visão holística, ou seja, numa visão do todo, a visão da empresa numa perspectiva, né, de econômico, numa perspectiva empresarial, de empreendedorismo, de geração de renda e geração de riqueza. Então, eu entendo. Eu gostaria de fazer um adendo quando você fala aí da questão das adaptações. Eu acho interessante a gente pontuar essa questão. Não é só a contábeis, o direito também está tendo que se modificar muito nesse sentido, e eu acho que a parte consultiva ela está vindo muito forte, muito mais, e aí no caso nosso, o direito ele sempre teve um foco muito para o contencioso, e hoje ele está tendo que retroagir e entrar mais na situação de consultivo e também na questão de compliance, como você menciona. E a questão também da gente, eu assisti bem no início da pandemia, algumas pessoas falando nas lives de as empresas vão observar que elas não precisam ter toda aquela estrutura que você bem pontuou aí, de ter o cafezinho, de gastar com papel higiênico, de gastar com aluguel, se ela pode ter o funcionário trabalhando em casa. Só que a gente tem que ter também um olhar bem atento com relação a isso, para que as empresas não transfiram para o empregado esse ônus, muitas vezes, porque o empregado em casa também ele tem um ônus, né? Ele vai ter o ônus da questão de trabalhar, de ter internet, de gastar energia, de estar ali dentro de casa, e tem esse viés aí também. E teve um outro viés também que em alguns aspectos eu já também, quando eu falei de direito de família, eu ressaltei que foi uma questão que está muito interligada também, que é a questão de aumento de violência doméstica por conta de trabalho home office, mas também não vem ao caso aqui, mas tem vários aspectos que podem interferir nessa questão do trabalho home office, que eu acho que em certos aspectos ele é interessante, veio aí que talvez tem que se analisar se de fato é importante, se de fato as empresas devem voltar para esse tipo de trabalho. Só que o que eu percebo com relação ao home office? Muita gente fala em questão de não ter efetividade no trabalho, não render em casa, e aí vem uma questão até cultural nossa, daquela coisa de acordar cedo, ir para o trabalho e tem alguém te vigiando para trabalhar, diferente de você estar em casa e ninguém está te vigiando para isso, né? Então eu acho que é cultural, então em alguns aspectos a gente vai precisar
melhorar essa situação, mas eu acho que sim, a pandemia veio para dar uma modificada em muitas situações. Você viu que eu acho interessante, nós voltamos ao primeiro tópico da nossa live, ou seja, todos esses aspectos aí esbarram na questão comportamental. É o comportamento de todos, ou seja, vai ter que ter legislação para isso, mas a cultura empresarial e a cultura dos empregados também. Aí uma coisa que eu esqueci de falar também com relação à cultura, a advocacia peca e sofre com essa questão cultural, é porque o advogado ele tem que ter aquela coisa maravilhosa, aquele escritório lindo, grande, monumental, para chamar a atenção do cliente, porque o advogado que chama a atenção do cliente é aquele que tem um escritório que... Então, assim, e isso é muito cultural com relação à advocacia. Então, assim, você pega em grandes centros, a advocacia já está trabalhando em salas compartilhadas, às vezes em casa, porque hoje eu não preciso, muitas vezes, demandar muita coisa, porque eu peticiono eletronicamente, que nossos processos estão quase todos eletrônicos, em todas as esferas. Mas mesmo assim eu tenho que manter um escritório porque é padrão da advocacia. Então eu acho que uma das profissões que vai sofrer muito essas modificações é a advocacia, porque a advocacia ainda tem aquele padrão de, primeiro, de ter aquele escritório lá, e segundo, pelo atendimento presencial, que parece que o nosso cliente, se não olhar para a nossa cara pessoalmente, ele não nos viu. Ou seja, eu vejo que os profissionais que vão se destacar em relação a isso, e tem vários... Eu entendo que certas empresas, né, não tem como. Tem empresas que vai continuar sendo presencial, vai continuar sendo tal. Mas muitas empresas, é muito bem possível que você faça um home office com cobrança de resultado. Temos caso da XP, temos caso do Twitter, temos caso do Facebook, temos caso da Enel, que é uma agência... Olha só, uma agência pública brasileira melhorou seus indicadores de produtividade no home office. Se uma empresa pública no Brasil conseguiu ter essa proeza, né, entre aspas, é a mudança de perspectiva e a mudança de paradigma. Por exemplo, você falou de advogados aí. Eu tenho um caso recente. Eu precisei de um advogado agora, recentemente. Um advogado que eu contratei por afinidade, não tem escritório. Ou seja, eu queria aquele resultado de uma forma rápida, eu fui tratando com ela de forma online, encontrando presencial, porque uma hora lá precisou, em cartório e tal. A parte comportamental que vai ser, que deve ser alterada. Eu acho que todo assunto que a gente entrar aqui, a gente vai ver comportamentos de pessoas, e não é só, eu vejo que não é só do profissional e não só em relação aos empregados. É um conjunto de informações que vai fazer com que a mudança comportamental de empregados, de empregadores, que esse home office pode ser produzido. Temos caso clássico. Você tem o caso da Enel aqui. Um abraço para o Varela, o nosso pró-reitor da Universidade de Verde, acabou de entrar na nossa live. Então, assim, essa mudança comportamental de empregados, de empregadores, de uma visão holística. A pessoa que está ali trabalhando na empresa, ele sabe que aquele resultado que ele está desenvolvendo vai afetar todo um sistema fechado, que é a empresa que ele está trabalhando, mas também vai afetar o sistema aberto do qual aquela empresa está inserida. A questão do emprego, vai afetar a cultura e assim por diante. Então eu entendo que, reservadas as suas dificuldades, os procedimentos ainda vão ser adaptados, mas a cobrança de resultado e a cobrança por hora não diria tendência. Todo assunto que eu costumo analisar, Silene, eu costumo ver em perspectiva. O que grandes países, né, que deram certo faz, né? E em vários países é assim que funciona, a questão de resultado. Como cobrar resultados? Não é de uma hora para outra, ou seja, não é uma coisa que começaremos hoje e no final da pandemia já estará pronto. É uma cultura, e cultura, né, existe uma questão, um aspecto histórico que pode ser que demore um pouco. A gente tem uma dificuldade um pouco maior, às vezes, de se adaptar aos novos modelos, né, aos novos paradigmas que a gente ainda não tem estipulado. A gente sabe que tem muitas empresas que trabalham perfeitamente em home office, em grandes empresas, e uma forma diferente de trabalhar,
Mas eu acho, assim, de fato, que não é difícil também cobrar a produtividade de funcionário trabalhando em casa. Claro que depende do segmento também, né? Mas você não tem dificuldade se você tiver uma situação bem organizada, uma situação bem administrada dentro da sua empresa. O que também falta em muitas empresas, e você na qualidade de contador já sabe disso, né? Que uma boa gestão dentro das empresas também, mesmo que não seja home office, também se peca em muitos aspectos, né? Silene, na verdade, o que você falou aí faz muito sentido. Por exemplo, compliance, verificação de conformidade de legislação e de procedimentos. No entanto, tem muitas empresas que não têm procedimento. Não tem claro o que são procedimentos, ou seja, o que se fazer com cada ato que acontece ali. Vamos pegar um exemplo clássico do direito para a gente comparar. Tem processo civil, tem processo penal e cada um tem um tipo de andamento. Você dá uma entrada, tem um prazo, ou seja, uma forma de procedimento. Como você verifica ainda? Você tem parâmetros, você tem um procedimento, você tem parâmetros. Então, o compliance funcionará se a verificação de conformidade de procedimentos, mas naquelas empresas que têm gestão para tanto. Por isso que aquela mudança comportamental que estava falando no início não vai partir somente do profissional, também vai partir dos empresários, vai partir da gestão daquela empresa. Ele entender que ele fazendo isso e ele tendo a conformidade de procedimentos é o que vai melhorar o seu negócio, qualidade da informação e a tempestividade daquela informação. Eu acho que isso que faz a diferença. Não é se colocar seu funcionário lá de 8 da manhã às 5 da tarde e talvez ele não está rendendo e você quer ir lá. Talvez funcione. Estou falando assim, essa mudança de paradigma, mudança de percepção. Então eu entendo que o compliance, tanto no direito, que você entende também que é nesse sentido, quanto na parte contábil, dessa verificação, ela tem que partir dos profissionais, mas empresas que têm gestão. O que é gestão? Como vai gerir seu negócio? Qual que é a viabilidade econômico-financeira? Qual que é o seu fluxo de caixa? Qual que é a sua perspectiva de aumento de patrimônio? Qual que é a sua taxa de retorno em relação ao seu patrimônio, ao capital próprio, ao capital de terceiro? A posição financeira da sua empresa a longo prazo, você analisa ela verticalmente, horizontalmente. Você verifica procedimento e legislação em lugar que isso existe. Se não existir, não tem essa perspectiva. Então, a mudança, ela tem que ocorrer de todos os lados. Mas é o que eu falei no início da pandemia, quando se falava muito na questão de empresas ficarem fechadas, que empresas não tinham condições de ficarem uma semana fechadas, porque elas não teriam condições de pagar funcionários, porque elas não teriam condições de se manter. E eu sempre falei muito e sempre bati muito nessa tecla. Falei, gente, se uma empresa não consegue ficar uma semana fechada, eu concordo com um grande período de tempo aí, como a gente teve em alguns segmentos, que ficaram um tempo enorme fechado. Mas se ela não tiver condições, não tiver uma sanidade financeira para ficar uma semana sem trabalhar, eu acho que ela já começou mal, inclusive com a gestão dela, tanto financeira quanto gestão em si. Me corrija se eu estiver errada, porque essa daí a sua área, não é a minha do direito. Mas eu acho que em muitos aspectos a gente percebe muitas empresas abrindo que elas não têm o mínimo noção de gestão, elas não têm a mínima noção de perspectiva contábil, como você fala aí, e jurídica em muitos aspectos, porque quando a gente fala de um profissional para te assessorar, as empresas ficam com receio, eu vou pagar caro para isso, não compensa tal, mas às vezes esse caro que você acha que você vai pagar por um profissional para te assessorar é o caro que você vai pagar lá na frente por não ter essa assessoria. Aliás, é o caro não, é o muito mais caro que você vai pagar lá na frente por não ter essa assessoria em certos aspectos. E aí eu já não falo em ter todos, não precisa ter todos os profissionais, mas pelo menos uma noção mínima do que você está fazendo, para quem quer ser empreendedor e quem quer começar um negócio, eu acho que ele precisa ter. Você concorda comigo? Eu concordo em partes, discordo em outras, mas normal. O que eu queria falar é o seguinte, em perspectiva, vou tentar fazer uma análise aqui somente em perspectiva também. O Brasil vinha ali no final do governo Dilma, depois do Temer, que o senhor dava imperado, numa retração econômica. Então as empresas, elas já vinham, de certa forma, com um problema de caixa, fluxo de caixa, já a médio prazo, né? Então, assim, isso aliado à falta de gestão, aí fez com que empresas ficar 15 dias paradas, talvez piorou a situação. Talvez não foi somente esses 15 dias da pandemia. Acho que a gente só tem que tentar fazer um corte histórico um pouco maior nesse sentido. E outra coisa é a carga
a carga tributária nossa que é muito alta e a forma que você apura tudo isso. Então, assim, fazendo uma análise, a empresa, de fato, eu concordo com você nesse sentido que a empresa não tem gestão, talvez ficar ali 10, 15 dias seja um problema de gestão. Posso até concordar com isso. Mas eu acho que o recorte nesse sentido, numa perspectiva maior, o empresariado já vinha sofrendo com gente querendo comprar seus produtos, gente querendo comprar seus determinados serviços há algum tempo. A pandemia, talvez, para essas empresas, foi um nocaute bem de misericórdia, em termos práticos. Porque se você analisar também numa perspectiva histórica, aquelas empresas que adaptaram, por exemplo, empresas de varejo que adaptaram muito bem a questão virtual, a venda antes da pandemia, elas só aperfeiçoaram e melhoraram durante a pandemia. Tem empresas que eram muito boas no varejo, embora tenha várias lojas físicas, como eu falei, elas já tinham um serviço forte digital. Embora tivesse essa retração econômica e baixo crescimento, baixa demanda, ela já estava forte nesse sentido. Outra coisa são os bancos digitais. Os bancos digitais, por exemplo, o Banco Inter é um caso clássico, cresceu muito o número dos seus clientes. Tem algumas críticas em relação ao banco digital? Tem, mas se o banco presencial pede para você não ir lá e ele cobra altas taxas, eu posso ter banco numa conta digital, por exemplo. Teve empresas em Rio Verde, que eu conheço algumas, que fez um site e passou a entregar mercadorias durante a pandemia. Não fazia isso antes. Conseguiu sobreviver fazendo vendas online. Teve até um caso que eu conversei uma vez com um feirante, né, que ele, durante a pandemia, ele aumentou a sua venda de legumes ali que ele vendia e hortaliças. Porque pelo app todo mundo começou a mandar mensagem e ele começou a entregar mais. Obviamente isso não é regra. Para quem já tinha visualizado isso lá atrás, você pega algumas empresas que já tinham uma cultura digital, uma cultura de imersão no mundo não somente físico, foram as que deram bem agora, correto? A adaptação, né, Ricardo? Por exemplo, você falou em questão de feirante. Eu compro de uma hortaliças. Eles só têm virtual. Eles atendem pelo WhatsApp. Eu faço as minhas encomendas no dia anterior para eles me entregarem no dia seguinte, e eles não trabalham com nada físico. Eu não tenho uma loja, um local físico para eu ir, é simplesmente pro lado. E funciona super bem, eles vendem absurdo. Então, assim, é adaptação mesmo. É isso aí. Só para a gente tá falando disso, falando mais da parte também contábil, assim como somos as duas profissões aqui, Silene, tanto o direito quanto a contábeis, que para exercer a profissão, você precisa concluir um curso superior na área, reconhecido pelo MEC, fazer a prova, né? No caso de vocês é a prova do AB, nós temos que fazer o exame de suficiência. E o primeiro exame de suficiência de 2020 vai ser, agora é 14 ou 16 de agosto e vai ser totalmente online. Era para ser no primeiro semestre, mas teve a pandemia e não deu certo. Então, assim, aqueles profissionais que queiram se habilitar para a profissão vai ter que fazer uma prova totalmente virtual. Ou seja, o Enem já teve uma experiência assim, né? Algumas provas do Enem do ano passado já foi tratado de forma virtual. Então foi uma mudança também na rotina contábil. Ou seja, como preparar os profissionais que lidam com a preparação de cursinhos, porque essas provas são com questões randômicas, aquela questão toda. Se o aluno começar a pesquisar demais, ele não termina a prova. Então foi uma mudança significativa em relação à profissão contábil. Outras coisas, para não deixar passar, a questão de rotina contábil, né? O próprio CFC, ele alterou assembleias, né? Porque as empresas de capital aberto, por exemplo, aí juntamente com a CVM, todas as regras aqui, elas mudaram. As empresas de capital aberto, elas têm que fazer assembleia dos acionistas, essas assembleias foram alteradas para datas posteriores. Atos fiscalizatórios em relação aos procedimentos em relação aos profissionais contábeis que estavam em processo disciplinar também foi alterado. Aquelas declarações acessórias, você tem várias, né? Você tem a DEFI, você tem a declaração anual do MEI, aquelas siglas todas lá. Alguns tiveram seus prazos prorrogados, acho que não cabe aqui a gente falar qual data foi qual data. O próprio FGTS, ele foi atrasado em alguns meses. Só que voltou a pagar agora esse mês. Só que ele foi atrasado, isso gera muita confusão. Ele foi atrasado o recolhimento do FGTS. A informação, ela tinha que ser tempestiva, né? Ou seja, ela tinha que ser feita no período lá. Aí você tem a questão do empregado e do empregado doméstico e do empregado. São duas datas ali. Mas, enfim, o que mudou foi o recolhimento do imposto e não a informação tempestiva. E um caso que eu acho que o governo acertou foi, além da prorrogação do imposto de renda da pessoa física,
foi eles não terem encerrado a restituição, ou seja, embora eles colocou a prorrogação até 30 de junho, o calendário das restituições, eles mantiveram, ou seja, para quem ia entregando e estava em conformidade, eles já iam pagando também, que tem um aspecto econômico, né? Você começa a inserir economia. Esse é o aspecto, digamos assim, mais fiscal e tal. E teve alterações também, e tem, né, na questão do aspecto societário, né? Nós temos normas, Sirlene. Você tem a apresentação das demonstrações contábeis, que fala, por exemplo, de continuidade ou não de um negócio. Você tem a recuperabilidade de ativos, você tem provisões, ou seja, se você sabe que você não vai receber num montante maior do que a previsão do ano passado, você vai ter que fazer uma provisão diferente, isso também é alterado. Você tem receita no contrato com o cliente e assim por diante. Então, assim, na parte societária também, existe até umas normativas já, a perspectiva dos auditores. A análise das demonstrações contábeis por parte dos auditores dessas demonstrações, eles devem ter uma atenção maior. A norma, ela não muda, ou seja, provisão. Como você faz provisão? É baseado em alguns aspectos, em alguns critérios. Só que a forma de se fazer é a mesma, só que o mundo, né, os critérios talvez sejam diferentes. Então você tem esse aspecto, então a live cai com 1 hora, né? Eu dividiria então a mudança da rotina contábil em relação ao coronavírus em 3 grandes aspectos, né? O aspecto profissional em relação ao comportamento, aqueles profissionais que conseguir fazer uma perspectiva histórica da contabilidade, seu verdadeiro papel, que eu entendo que é o compliance, verificação de procedimento e legislação. Você tem os aspectos práticos da profissão, que é inerente a nós, essas declarações acessórias, até do FGTS, da DEFIS, da declaração anual do MEI, do Simples Nacional e tal, e a perspectiva societária, ou seja, que as demonstrações contábeis elas podem ser alteradas por continuidade ou não das suas atividades, a questão das provisões, a questão de receitas e assim por diante. Que, de certa forma, é muita informação. E que, no fundo, eu fico olhando assim, não é nada muito em relação ao que eu aprendi de conceito em princípio contábil, eu acho que isso se aplica ao direito também, não muda, né, Sirlene? Ou seja, a parte contábil em si, ela é a mesma. É o meu comportamento em pegar essas informações e aplicar a contabilidade em relação àquilo. Ou seja, isso também acontece no direito. O direito é o mesmo. Só que a perspectiva que você está analisando o fato que muda. E na contabilidade eu entendo que acontece da mesma forma. A contabilidade é cuidar do patrimônio, zelar pela saúde financeira das empresas. Num momento diferente, os critérios, os procedimentos podem ser outros, mas a profissão é a mesma. O que vai mudar? É o fator comportamental e o fator de verificação de procedimento, a questão de perspectiva de profissão, que todos nós devemos nos atentar. Eu acho que no direito também é mais ou menos nesse aspecto aí que você colocou. Acho que a gente também teve só essas alterações. A gente teve muito, impactou na contábeis também, a questão que você fala aí, a gente teve muito trabalho aí desde o início por conta das mudanças de legislação, né? Então a gente teve que se atualizar muito rápido, a gente teve que, como diz um advogado que eu acompanho muito ele fala assim, a gente não dorme para amanhecer o dia sabendo dos textos das medidas provisórias, das resoluções, porque sai à noite e no outro dia o seu cliente já está te questionando sobre como aplicar aquilo. Então a gente tem que estar sabendo de como que funciona, porque está modificando muito isso na área trabalhista, né? Que eu estou atuando, que eu atuo bastante. Então na área trabalhista está tendo muita mudança. E isso impacta, claro, na rotina contábil, porque as empresas elas questionam ou o advogado ou o contador, porque o contador é muito demandado nessa questão. É os dois da linha de frente. Os dois da linha de frente, da questão aí da rotina desse aspecto. Embora tenha mais profissionais envolvidos e tal, mas o da linha de frente, o que leva a pancada inicial são esses dois profissionais mesmo. Então é a perspectiva e até a forma de abordar, a forma de falar, vai fazer o diferencial dos profissionais que vai ter sucesso ou não pós-pandemia. Vamos mudar as perspectivas. Eu acho que não existe, como eles falam aí, como você falou no início, esse novo normal. Isso não é, acho que não é novo normal. Eu acho que na verdade é uma forma nova da gente ver a realidade. Eu acho que o professor Elcio colocou ali a questão de que a pandemia em certos aspectos veio para nos
Na verdade, ela veio para nos fazer refletir. Eu acho que ela veio para parar um pouco a nossa correria, porque a gente acaba fazendo as coisas muito automaticamente. E no dia a dia você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e você às vezes não para pensar. E como a gente foi meio que freado de uma vez, assim, a gente acabou tendo várias situações que a gente não tinha. Você falou aí da faculdade, eu também estou dando aula e também tive que me adaptar às plataformas. Inclusive foi mais fácil para mim começar as lives exatamente por conta disso, porque eu me vi na frente de um computador, você tem a impressão que você está falando sozinha ali, os alunos fecham as câmeras, né, e você fica ali falando feito uma matraca, e os alunos não dão um pio. Ao contrário da sala de aula, né? Que eles conversam feito uma matraca, né? Não para de falar. Aí se dá aula online, você não vê um aluno seu falando nada. Aí você fica, gente, vocês estão aí? Gente, vocês estão me ouvindo? Então, aí acabou que as lives vieram, eu acabei me encorajando por conta disso. Então, eu acho que se você quiser concluir rapidinho, porque a gente vai fechar e a gente fecha ela. Vou concluir sim, agradecendo. Do mais, agradeço o convite. Tem essa perspectiva histórica, essa perspectiva de mudança comportamental para o lado profissional e vejo muito mais, ao fim da nossa fala, muito mais oportunidades para contadores, para advogados do que dificuldades. Correto? Eu vejo muito mais oportunidades daqueles profissionais que de fato queiram trabalhar e fazer um diferencial no mercado de trabalho. Então, um abraço aí para os nossos seguidores aí e te parabenizar pela sequência de dados que você fez. Eu que te agradeço por ter aceito de pronto quando eu te chamei e de fato é muito importante essa interação. Estamos aí precisando, se você quiser também fazer alguma, a gente está aí disponível e vamos fazer outras também. Acho que a gente tem vários assuntos que a gente pode abordar, com certeza. Muito bem, eu também agradeço e vamos fazer mais. Um abraço. Boa noite.